Os primeiros posicionamentos da Advocacia Geral da União não foram bem vistos na área ambiental. Neste início de mandato, as manifestações assinadas pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, buscam diminuir o enfrentamento de problemas socioambientais que estão sendo questionados no STF. Em nota, o órgão afirma que as manifestações no STF têm o objetivo apenas de informar e atualizar a Corte sobre medidas do governo relacionadas a temas tratados nos processos, que são ações que estão em andamento. A AGU pede que o julgamento de mérito leve em consideração o fim do estado de coisas inconstitucionais em 1º de janeiro de 2023, data da posse de Lula, como se a troca de comando da União fosse suficiente para corrigir todas as graves distorções ambientais. Alguns ambientalistas acreditam que o posicionamento tem caráter político e é juridicamente precipitado. A intenção do órgão seria marcar no STF a diferença da gestão de Lula com a de Bolsonaro, para não intervir na imagem do atual presidente, principalmente no exterior, onde Lula busca protagonismo. Alexandre Bissoli, é função do AGU promover pauta política e procurar estabelecer ali estereótipos ou mesmo procurar definir Lula se é ambientalista, Bolsonaro contra-ambiental? Ou a função deveria ser estritamente técnica? O que ele quis dizer com essa nota? Capês, ele tenta jogar para a torcida, ou seja, em vez de se prender aos aspectos técnicos dos processos, trazer ali informações técnicas, estudos, embasamentos, principalmente questões de sustentabilidade, que existe uma grande polêmica, uns puxam para um lado, uns puxam para o outro. O que vai trazer uma solução efetiva? Dados técnicos, estudos, levantamentos, e não esse tipo de discurso político. O discurso político faz da tribuna na hora da sustentação oral, se quiser, mas não nos autos do processo. Não para trazer elementos que não somam em nada na decisão do juiz quando vai analisar ou do ministro no STF. O que falta é mais efetividade em argumentos técnicos, em dados precisos, para que se busque a solução mais adequada do que discurso político. Discurso político deixa para fazer na tribuna, deixa para fazer em outro momento quando se conduz um processo. Alessandro Negão, a gente espera de um advogado que ele atue nas lides jurídicas. O advogado-geral da União é o servidor público, o chefe de todos os advogados contratados por concurso público, cargos efetivos, cuja função é defender os interesses da União e não de pessoas físicas que estejam ocupando o cargo na União, muito menos fazer discursos políticos. Não está na hora de descer do palanque? Pareceu muito mais fã do Lula do que advogado-geral da União, né? E não só fã do Lula, também um contra-Bolsonaro também. É bom dar uma olhada também no que está acontecendo agora. O Lula, o fato do presidente ter mudado, não mudou muita coisa. Outro dia mesmo a gente estava discutindo aqui do desmatamento, que estava até aumentando, e a própria ministra veio a público para falar que era uma espécie de contragolpe contra ela. O Lula já é bem falado lá fora porque ele já criou essa imagem, ele já captou essa imagem muito antes dessa eleição de agora. E no quesito ambiental, que é a pauta que se fala tanto lá fora, ele teve a expertise de colocar a Marina Silva, que já é bem vista lá fora. A questão que eu acho que fica pra gente é a seguinte: quanto tempo o Lula vai conseguir sustentar os desejos tão difíceis que são dos outros países lá fora? Dá para ver até, a gente pode até fazer um paralelo desse bate-papo que teve entre a ministra e o americano, esqueci o John Kerry. John Kerry. Exatamente, onde ela mesmo ficou um pouco desconfortável com ele. Disso a gente já vai tirar como que vai ser daqui para frente. Minha aposta continua sendo que a primeira-ministra a pular do barco será Marina Silva, porque eu acredito que o Lula não vai chegar nem perto das exigências que os outros países lá fora fazem e Marina vai querer fazer, e aí vai haver esse contraponto entre os dois. Bruno Mussa, você está falando numa ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, que são regulamentos, que são atos inferiores a leis. Quando está se discutindo isso, é toda uma discussão técnica. Ali no Supremo Tribunal Federal não é para desenvolver projetos de defesa da Amazônia, ali é para discutir jurídica e tecnicamente se uma lei ou um ato normativo baixado pelo governo anterior
ou aprovada na gestão anterior, viola ou não viola a Constituição Federal. Agora, dessa maneira, como é que fica a pauta ambiental? Nós não estamos precisando de medidas estruturantes, medidas definitivas, medidas que possam promover uma fiscalização mais ampla do desmatamento, o combate ao garimpo ilegal, a defesa da Amazônia, uma melhor negociação dos créditos de carbono que possam vir em decorrência da preservação da floresta amazônica. Nós estamos aqui correndo o risco de ter politização até nos debates jurídicos, Bruno. Eu acho que sim, eu acho que a gente politiza tudo. E se a gente quiser realmente pensar num país avançado, num país com desenvolvimento, não apenas de curtíssimo prazo, mas de médio e longo prazo, a gente precisa parar de politizar todas essas pautas. Parece que a gente anda um pouco, regride, é sempre assim. Então, no meu entender, essas pautas, elas passam a ser politizadas, como você muito bem falou. Vamos tirar o que o governo anterior fez, anterior aqui por mencionar o anterior, podia ser 2 atrás, ou entra um novo daqui 2 anos e fala, vamos regredir de novo. E a gente sempre fica patinando com 2 passos adiante, 3 para trás, 2 adiante, 3 para trás. Então, a gente vê também a AGU, que ela deu parecer favorável a uma discussão que está hoje em voga, que é a parte do ouro, da legalidade do ouro, de atestar a origem do ouro. De novo, se a gente precisa parar de politizar toda e qualquer causa e sim pensar no desenvolvimento do país. Chega a ser cansativo a gente ver um monte de órgão cada vez que deveria ser técnico e ser muito mais parecer um partido político, seja de um lado ou de outro. Juliana, o que você acha, Ju? Olha, eu entendo que a gente está aqui discutindo a politização do judiciário, né? Dos órgãos judiciários. Exatamente. Mas o que tem acontecido também, que a gente tem visto já há alguns anos, a judicialização da política também, né? O judiciário o tempo inteiro também se intrometendo em assuntos que são políticos, e essa posição da AGU é uma maneira também poderia ser interpretada assim, tá? De o judiciário interferir na política de um modo que não seria necessário. Que tudo vira política, então. Exato. Tudo é política. Tudo é política. Olha. Inclusive, a própria posição do judiciário, que deveria proteger essencialmente a Constituição, né? Que valha para todos a regra igualmente, independentemente da mudança de governo.